Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede pela graça infinita dele, pela misericórdia dele. Que a paz dele, ela venha preencher o seu coração. Nós hoje vamos falar sobre um pouquinho de maturidade de determinadas coisas, determinadas situações que vai nos gerar a paz. Que muitas das vezes Cristo tem nos dado a paz, mas a gente tem jogado de lado a paz que ele tem nos dado por simplesmente querer questionar tudo, querer brigar por tudo e não querer perder nada. Se você é aquele que se acha o dono da razão ou a dona da razão, ixi, hoje esse assunto vai pegar um pouquinho pra você. E se você não é daquelas que gosta de agir de tal forma que não agrida o outro, você gosta simplesmente de dar a sua opinião e ponto final. Vai pegar um pouquinho hoje. Eu vou ser bem direta. Desculpa um pouquinho a voz, ainda não estou totalmente curada da gripe. Ainda tem resquício. Hoje, como tá frio, então ainda tem um pouquinho de dor de cabeça, dor nos olhos, né? Nariz um pouquinho aqui entupidinho, pouca coisa, mas devagarinho eu chego lá. O que não vai passando e daqui a pouco eu tô bem pra glória de Deus. Mas em tudo eu dou graças ao Senhor, porque Ele tem estado comigo, Ele tem estado conosco. E hoje eu quero dividir um tema que vai trazer maturidade, né? Tem que revelar se você está sendo maduro ou imaturo, para que a gente possa ajustar as coisas. Aquilo que o Espírito Santo colocou hoje pela manhã no meu coração para dividir com vocês, está em 1 Coríntios, capítulo 8. Um assunto bem debatido por Paulo com os irmãos de Corinto, que eu creio que até hoje é muito embate. Eu lembro que uma vez uma pessoa questionou por que ela tinha que cuidar da roupa que ela vestia para que o outro não a olhasse, não a desejasse. Ixi, tá começando a chuvinha. Que delícia, né? E que o outro não viesse, né? Que a culpa dela, né? Não era. A chuva me distraiu, gente, mas tô voltando aqui, tá? Que simplesmente o que o outro ia ali desejar ou falar uma piadinha, alguma coisa, que ainda se tornaria culpa dela. A questão não é porque é justificar o erro do outro por conta das suas vestes. Em primeiro lugar, porque a palavra diz que a gente tem que ser modesta, né? E se vestir bem. E se vestir de uma forma que o nosso adorno não seja nossas curvas, não seja nossa roupa, mas sim o nosso homem interior. E quando a gente traz isso de uma forma de se vestir, a gente precisa ter o cuidado, no geral, em tudo que venhamos fazer para que o outro não pegue. Aí você vai falar assim, já é demais, né? Eu já tenho as responsabilidades dos meus erros, das minhas falhas. Eu ainda tenho que me responsabilizar pelo erro do outro. Andar com Jesus não é fácil, mas é prazeroso. Vamos ler o texto. Diz assim, no capítulo 8, versículo 13. Depois eu vou falando com o texto. Pelo que, se eu manjar escandalizar o seu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, se eu manjar escandalizar o meu irmão, eu nunca mais comerei carne, para que meu irmão não venha se escandalizar. Estava tendo muitas coisas ali, porque o povo de Coríntio ainda tinha um povo muito idólatra e às vezes os açougues, os lugares aonde eles iam comprar eram carnes oferecidas a ídolos e também tinha o contexto que as carnes depois foram liberadas. Mas eu quero trazendo um contexto hoje, um contexto amplo, tudo. Porque no versículo 2 diz algo que eu acho muito interessante. Versículo 1, perdão. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O que eu quero trazer para você não é porque você tem uma liberdade,
Não é porque você reconhece, tem a ciência que você é liberto, que aquilo ali não é um pecado você fazer, não é um pecado você estar agindo daquela forma. Não é porque você tem uma ciência que o amor não possa vir edificar. De qual forma, Verônica? Me explica melhor. Vou explicar melhor, sim. Vamos lá. Você sabe que é lícito fazer algumas coisas é, do tipo, talvez dançar uma música romântica com seu esposo, você é numa festa, você quer dançar, você sabe que você não tá agredindo a Deus, né? Você não tá fazendo pra aquele ídolo, você sabe que a sua intenção não é exaltar aquele ídolo, mas o seu irmão que está vendo, deixa eu te falar, eu já vi pessoas achar que uma pessoa tá com um copo de Guaraná, achar que é um copo de cerveja, confundir e pecar. Porque a pessoa que achou que era um copo de cerveja falou, ah, o irmão bebendo cerveja, cara, ele pecou. Olha, começo da. Nem sei se eu já falei isso, mas no começo mesmo da minha conversão, o meu pastor falava muito, para, assim, rápido, pô, tal. E tinha uma pessoa que chegava pra mim e falava assim, aquele pastor xinga. Eu, xinga? Como assim? A pessoa entendeu? Outra coisa que eu não quero falar aqui, mas com pouco. E eu falei, não é essa palavra que sai da boca dele, não é porque ele fala rápido que é essa palavra, não. E quando a pessoa parou pra ouvir melhor, falou, caraca, verdade. Eu me confundi. Mas aquela pessoa tava o quê? Pecando porque estava falando primeiro, né? Do servo do Senhor, condenando ele de algo que ele não estava fazendo. E ele nem sabia. É diferente de quando, né, a gente sabe, a gente até muda a palavra para poder, né, não chamar tanta atenção daquela pessoa. Então, são coisas, como eu estou falando, coisas lícitas, coisas bobas. Agora, um ponto que eu quero falar bem aqui. Vamos supor que eu vejo uma frase, essa frase, eu acho legal. Ela até que representa, mas eu não vou postar essa frase. Porque se eu postar, algumas pessoas ao meu redor podem encarar como indireta ou como direta, não sei. Ah, mas aí o problema é dela, que ela que vai interpretar de forma errada. Não, ela não sabe a intenção que eu estou postando, a intenção que eu estou colocando. Então, para que ela não peque por amor, porque o amor edifica. Não é sobre a ciência, não é sobre eu sei que eu estou certa, é sobre exclusivamente o amor. Eu não quero que ela erre, eu não quero que ela peque, então eu não vou colocar. Eu espero que esteja fazendo sentido isso tudo na sua mente. Então aquele povo, eles estavam brigando porque o outro estava comendo não. Aí olha o que o apóstolo Paulo diz. Se eu comer essas carnes que eu tenho a ciência que não vai fazer mal, que eu tenho a ciência que não vai agredir a minha fé, que eu não vou estar pecando, mas se eu comer vai fazer com que o meu irmão peque, que o meu irmão caia, que o meu irmão tropece, eu nunca mais comerei. Será que você está disposto a nunca mais cometer certas atitudes, fazer certas coisas, para que o seu irmão não peque, para que o seu irmão não caia? Esses dias, um mês mais ou menos atrás, eu tava na EBD e o irmão, ele levantou um assunto comigo sobre fotos de pessoas, irmãos que fazem academia e postam determinadas fotos. E ele falou sobre isso. Ele falou exato. Cara, se vai fazer o meu irmão pecar, por amor, meu irmão, eu não deveria botar. Por amor, meu irmão não deveria postar certas coisas. Porque talvez vai fazer meu irmão pecar. Então, fotos. Tomem cuidados, tanto homens quanto mulheres. Porque aí sei que às vezes o foco fica muito na mulher, mas às vezes vem o foco pro homem. Eu até, quando liderava, né, as minhas meninas, eu falava pras minhas solteiras. Se tá postando, é crente, tá postando foto de sunguinha, foto disso, corre. Não vale. Sabe por quê? Porque a gente conhece a palavra, a gente sabe que o nosso corpo
tem que ser guardado, é templo do Espírito Santo. Não é para ser exposto. Não é para estar numa vitrine. Então, qual seria a outra intenção? Não sei. Ah, eu tô muito bem comigo mesmo, eu vou postar, tá. Mas quem está olhando? Ah, o problema é da pessoa que tá olhando, que tem um olhar malicioso. Sabe aquilo assim, você não tá com vontade de comer, mas você vê um doce bem bonito, ou um prato de comida que você gosta bem bonito e bem arrumado, você não tá com fome. Mas aquela imagem te gerou um desejo. Você não tava querendo, você não tava. Talvez você olha para aquele irmão e nunca desejou ele, você nunca quis ele. Mas a exposição, muitas das vezes, pode ser que te gere um desejo, pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, por amor, para que eu vou postar minha foto? Qual é a necessidade? Ah, porque eu tô bem comigo mesmo. Então, isso não te satisfaz? Não te satisfaz estar bem consigo mesmo? Você precisa de elogios ou de holofote para você se sentir bem? Eu sei que muitas das vezes realmente não tem maldade. Eu não estou falando sobre maldade. Eu não estou falando sobre a pessoa que está postando. Eu estou falando sobre a pessoa que está vendo. A pessoa que está postando frases, fotos, indiretas, diretas, gente. Vamos deixar que o amor edifique. Vamos ter o cuidado em amor. Cara, isso aqui vai inflamar mais a pessoa. Isso aqui vai dificultar mais do que ela gere o perdão. Isso vai afastar mais ela de Cristo. Misericórdia, me veio aqui a memória. Pela graça, pelo amor de Deus, não seja imaturo de usar a palavra para jogar direta. Eu já vi pessoas usar. Acontece uma situação, nunca postou aquele versículo, aconteceu uma situação, esse versículo encaixa. Eu já vi pessoa vir se aconselhar comigo triste, porque devido a uma situação, uma pessoa da família que usou o versículo para ferir, o versículo para machucar. A palavra é para trazer cura. A palavra é para trazer vida. A palavra é para trazer edificação, não destruição. Então, pelo amor que você tem por Cristo, não use a palavra dele para jogar indireta. Não use a palavra dele para ferir. Não use a palavra dele para entristecer ninguém. Nem para fermentar aquilo que já está ruim. Mas use como instrumento de cura, como um instrumento de libertação. Desculpa, gente, mas a voz, a debilidade da pessoa tá gritando aqui. Mas preste atenção no conteúdo. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo está te falando hoje. Vamos amadurecer. Amadurecer o que a gente. Porque o meu perfil do Instagram, o que eu posto no WhatsApp, me define. Eu vou postar aquilo que me define, eu vou postar aquilo que conecta com quem eu sou, com o que eu acredito, com o que eu gosto. Então, eu preciso comunicar da forma certa. Preciso colocar da forma correta. Eu preciso colocar, se eu sou cristã, eu sou filha de Deus, eu honro meu pai, eu preciso vou postar aquilo que conecta comigo. Se eu estou usando frases imaturas, agindo de forma imatura, se essa palavra hoje para você, é pesada demais. Não concordo. Cada um tem que se virar, cada um tem que tomar cuidado para não pecar. Eu vivo minha vida e cada um tem que seguir a dele. Imaturo. Precisamos cuidar do outro. Porque às vezes o outro ainda não tem a ciência que você tem. O outro está começando na fé. Ou até mesmo nem conhece a fé, nem conhece a palavra, então você vai fazer ele tropeçar. Você vai fazer talvez ele até se desviar. Então use a sua liberdade para manifestar o amor que você recebeu por Cristo. Use a sua liberdade para manifestar a graça que está sobre a sua vida, buscando se comportar, se vestir, se falar, estar em lugares que não vai fazer com que o outro tropece, com que o outro te condene. Talvez sim, no seu coração você tenha ciência, você tem liberdade, você pode. Sabe? Não é só sobre. Eu posso, mas não me edifica. Eu posso, mas se o meu irmão for cair por isso,
se meu irmão for errar por isso? Eu, né? O que que acontece? Eu não faço. E uma outra coisa que eu quero falar sobre, aproveitando sobre redes sociais, gente, não vai ficar de briguinha, não vai ficar de imaturidade, porque briguinha, fazer das redes sociais muro de lamentação, não é coisa de gente madura. Ah, mas tá jogando em direto. Aí eu tô vendo postagem que tá me ferindo. O conselho que eu tenho, você não precisa nem bloquear a pessoa. A não ser que ela está te mandando mensagem e você não tem autocontrole de não abri-las. Mas em relação a status, silencie. Se a pessoa vem falar coisas pra você, eu silencio às vezes alguns status de pessoas que os stories delas não vai de status, né? WhatsApp. Não me edifica, não faz diferença pra mim. Não é porque tá me ferindo, não é porque tá fazendo mal pra mim. Mas às vezes alguns conteúdos que não condiz com os meus princípios, não condiz comigo. Eu silencio e pronto. Eu não tenho que ir lá ficar reclamando dos status dela. Eu não tenho que ir lá na missão de moral, não tenho que ir lá fazer nada. Eu só não sou obrigada a ver. Se passou por alguma situação, as pessoas querem trazer algo pra você. Por favor, fale, olha, eu não quero. Não quero ouvir. Não tô bem pra ouvir. Não, prefiro não comentar, prefiro não entrar. Vai lá, se conserta. Tá entendendo? Isso gera saúde emocional pra nós. A maturidade. Você já ouviu com certeza uma frase que é melhor ter paz do que ter razão. Tá entendendo? Encaixa muito pra isso. É melhor você ter paz com seus irmãos, ter paz consigo mesmo, do que você ter razão. Não é porque você sabe, não é porque a palavra do Senhor, quanto mais a gente estuda, menos a gente entende, mais a gente precisa aprender. Então, não é sobre, eu sei mais do que você e é esse ponto. Não, cadê o amor? Além da ciência tem que ser o amor. O amor edifica. As boas escolhas, movidas pelo amor que você tem pelo seu próximo, por Deus e por você mesmo, vai mudar toda a diferença. Então, escolha ter paz e não ter, né, ali a razão de tudo. Seu dono, a dona da razão, aquele que tudo sabe. Você sempre pode ter, eu sempre tenho uma palavra melhor para dar. Eu posso fazer melhor. Vamos ser humilde como Cristo. Porque ele era o melhor. Mas ele foi o melhor servindo. Então, que hoje, de tudo que eu posso, através do Espírito Santo, dividir com você, deixar para você, dentro do contexto dessa palavra. Lembra que eu falei no começo? Às vezes o Senhor te dá paz, você tá jogando porque você é dona da razão, dono da razão, você quer controlar tudo, quer falar tudo, quer sempre ter uma palavra, quer jogar em direta, eu jogo mesmo, é pra ver mesmo. Aí você talvez ainda fala assim, é direta mesmo. Isso é imaturidade. É pura imaturidade. O maduro, ele consegue calar. O maduro, ele consegue acalmar o ofurô. O maduro, ele sabe como se portar. O maduro, ele não inflama. Ele desinflama a situação. Então, o maduro não vai usar essas coisas que são lícitas, eu tenho ciência que eu posso fazer, e que se dane o outro que vai pecar com os meus atos, porque não sabe, porque sabe menos. Não, eu vou deixar de fazer para que o outro não caia. Que você consiga, o Espírito Santo consiga ministrar no seu coração, assim como ministra no meu, e que a gente venha aprender, para que a gente venha ter mais paz, mais dias leves. Vamos abrir mão do peso, vamos ter dias mais leves, vamos viver mais aquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, para que ficar com brigas desnecessárias sobre assuntos que é melhor ceder? É melhor ceder e continuar a paz com todos e continuar tendo, né, a sua consciência e o seu amor manifesto. Né? Consciência tranquila e amor manifesto pelo outro. Então, escolha o amor que edifica. Não a ciência que você tem. Não os seus direitos. Eu sei que eu fui liberto para isso e eu posso. Não use a liberdade de Cristo para ferir o seu irmão. Senão você não aprendeu com Cristo. Então, que hoje essa palavra venha te edificar assim como tem me edificado. E que você tenha um dia de paz. Vamos rever as nossas atitudes?
e vamos agir de forma madura. Que aconteça ter um dia abençoado em nome de Jesus.